Fala galera, nesse vídeo eu vou falar e mostrar um pouco sobre o Thanksgiving, que também é conhecido como Dia de Ação de Graças no Brasil. Quer saber mais um pouco sobre essa data tão importante? Vem comigo! O Thanksgiving, ou o Dia de Ação de Graças, é um feriado nacional celebrado principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, e é uma tradição que vem da época da colônia inglesa. Que nos Estados Unidos a data cai sempre na última quinta-feira de novembro, e já no Canadá a data é celebrada na segunda-feira da segunda semana do mês de outubro. O nome Thanksgiving vem da junção da palavra obrigado com o verbo dar, ou seja, relembrar e prestar gratidão por tudo o que aconteceu no ano em que se passou. Originalmente, a data era comemorada após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola, sendo a inserção da celebração no calendário feita na Inglaterra pelo rei Henrique VIII. Acredita-se que a primeira vez em que a data foi celebrada nos Estados Unidos foi em 1621, quando colonos ingleses comemoraram uma boa colheita de milho e o fim de um período de frio rigoroso. Porém, apenas em 1863, o Dia de Ação de Graças foi eleito dia festivo pelo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e somente a partir de 1941 passou a ser feriado nacional. Com o tempo, entretanto, apenas os Estados Unidos, que foi colônia da Inglaterra por quase 2 séculos, continua com a tradição. E desde então, o Thanksgiving em algumas regiões dos Estados Unidos é a celebração mais importante do ano. Mais importante até mesmo do que o Natal e o Ano Novo. É curioso notar também que esse dia não está associado com nenhuma religião. Se popularizou com o passar dos anos, sendo assim comemorado por todos, independente do credo. Agora eu vou falar e mostrar um pouco sobre algumas das tradições da Ação de Graças nos Estados Unidos. Olhar sobre o que você é mais grato. Como falei no início do vídeo, Thanksgiving é um momento perfeito para refletir sobre o que passou e pedir prosperidade para o ano seguinte. E é também um momento em que, historicamente, as famílias e amigos se reúnem compartilhando refeições fartas. E falando em refeições fartas, essa é a segunda tradição que eu vou falar agora. Nenhum dia de Thanksgiving seria completo sem uma refeição tradicional. Os essenciais são peru, assado recheado, molho de cranberry, purê de batata com molho, milho e caçarola de feijão verde. E para a refeição ser completa, claro, torta de maçã, abóbora e de nozes para a sobremesa. Vale lembrar que, embora os alimentos citados anteriormente sejam os mais tradicionais, os Estados Unidos são uma terra diversificada, com muitas culturas e cozinhas diferentes de todo o mundo. Por causa disso, existem outros alimentos populares no Dia de Ação de Graças que muitas famílias e grupos de amigos apreciam durante a refeição. Um fato curioso é que cerca de 50 milhões de perus são consumidos no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, motivo pelo qual a data é popularmente conhecida como Turkey Day, ou Dia do Peru. E o presidente dos Estados Unidos anualmente participa de uma cerimônia em que perdoa 2 perus, poupando-os do abate. Agora, por que 2? Eu já não sei. Outra tradição que acontece no Thanksgiving americano é a realização de desfiles e queimas de fogos. E um dos desfiles mais famosos é o Macy's Thanksgiving Day Parade, em Nova York. Esse desfile em particular é conhecido pelos enormes bonecos infláveis que são levados entre os arranha-céus e acima dos espectadores, assim como carros alegóricos com celebridades e personagens marcando presença pelas ruas. O desfile é sempre encerrado com o carro do Papai Noel. Outras cidades dos Estados Unidos, como Detroit, Filadélfia e Chicago, também têm desfiles que levam muitas pessoas para as ruas.
Todos esses desfiles são televisionados para todo o país, representando o início da temporada de Natal e Ano Novo para o comércio dos Estados Unidos. E sabem de uma coisa? Esse ano eu estarei em Nova York para assistir o Macy's Parade. Por último, mas não menos importante, outra tradição ligada à ação de graças é a Black Friday, que acontece sempre na sexta-feira após o Thanksgiving. Na última década, esse evento também se popularizou no Brasil, e é dia em que o varejo promove descontos e promoções para queimar os estoques antes das vendas de Natal. Agora é hora de falar um pouco sobre o Dia de Ação de Graças no Brasil. No Brasil, a data não é muito popular, e a celebração dos norte-americanos pode soar um pouco confusa para os brasileiros. O que afinal se comemora no Dia de Ação de Graças e por que não é elaborado da mesma forma no Brasil? Mesmo que no Brasil a comemoração não seja muito usual, a data foi instituída no calendário nacional em 1949, sugerida pelo embaixador Joaquim Nabuco durante o governo de Gaspar Dutra. Em 1965, o presidente Castelo Branco definiu que a celebração seria feita no mesmo dia que nos Estados Unidos, ou seja, na última quinta-feira do mês de novembro. Mas nem todos comemoram essa data no Brasil. Geralmente, o Dia de Ação de Graças costuma ser comemorado pelas famílias norte-americanas ou canadenses, assim como nas escolas de língua inglesa, aproveitando a oportunidade para divulgar a cultura americana. Dessa forma, a maioria dos brasileiros só conhece o feriado por meio de redes sociais ou pelos episódios de séries e filmes americanos que passam na mesma data. Por exemplo, como esquecer o clássico especial de Friends, em que a Mônica põe um peru de óculos escuros na cabeça. This is not gonna work. But this will work. Mas o principal motivo pela falta de comemoração do Dia de Ação de Graças no Brasil envolve a sua origem. Como o Brasil foi colonizado por Portugal e não pela Inglaterra, a maioria dos costumes e comemorações veio da cultura portuguesa, juntamente com a influência africana e indígena. E aí, gostou de saber um pouco mais como e por que essa data é comemorada nos Estados Unidos? Então deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos. E se prepare para o próximo.